Boa noite, que a paz e a presença do Senhor Jesus esteja abundantemente sobre a tua vida, porque nós vivemos os dias difíceis, não é verdade? Situações cada vez mais complicadas, e mantermos, a nossa família de pé, mantermos a nossa família equilibrada, mantermos a harmonia dentro do nosso lar, tem sido um desafio para nós. E nós só podemos manter o nosso lar se nós estivermos em contato com o nosso Deus, se nós estivermos debaixo da bênção, da proteção e da grandeza do Deus de Israel. Quantas dificuldades surgem, quantos impedimentos surgem, quantos problemas, quantas tristezas, mais preocupações, como mães, quantas preocupações nós temos. Mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele é Deus de ontem, de hoje e o Deus de amanhã. É o Deus de eternidade a eternidade. E o prazer dele está em abençoar as suas filhas, os seus filhos e as nossas famílias. Portanto, vamos buscar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa vida. E vamos pedir para que o Senhor venha fazer maravilhas dentro da nossa casa em primeiro lugar. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a minha família, nesta segunda-feira, nesta noite, de segunda-feira. Eu queria dizer para vocês que nós estamos entrando hoje no nosso 20º dia de propósito de oração. Nós estamos cumprindo uma maratona de oração na presença do nosso Deus, de compromisso com Ele diante do nosso jejum, de oração constante pela nossa família. E o tema de hoje, ontem nós falamos sobre a paternidade, Hoje nós vamos falar sobre a maternidade, algo que foi escolhido por Deus para nós. E o nosso texto está em Gênesis 30, versículo 20. E diz o seguinte: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Eva quer dizer vida. Eva quer dizer início. Eva quer dizer Deus abençoando, provendo que outras vidas viessem através de Eva. Nós vemos que a maternidade foi colocada na nossa vida através do nosso Deus. A maternidade, ela começa no princípio da criação. Nós somos descendentes de Eva, nós temos como nossa mãe Eva. Deus deu à mulher o dom de carregar no seu ventre um pequeno ser e no tempo próprio dar à luz e introduzi-lo no mundo. Nós que somos mulheres, que somos mães, nós vivemos o maior milagre de Deus, que é gerar uma vida dentro de nós. E depois que nós tivemos os nossos filhos, nós nunca mais fomos aquelas mesmas mulheres, porque a maternidade trouxe sobre nós responsabilidade, maturidade, tirou de nós todo o egoísmo, ou todo o egocentrismo. Antes nós pensávamos somente em nós olhávamos somente para nós. Hoje nós olhamos para os nossos filhos. Tudo em primeiro lugar é para eles. Eu não sei se com você é assim, mas eu me sacrifico o mais que eu posso para ceder, para abençoar, para fazer o melhor para os meus filhos. Eles são realmente a razão da minha vida. Se eles estão bem, eu estou bem. Se os meus filhos estão com problemas, se estão abatidos, eu estou com problemas e eu estou abatida. Assim é com você também? Ser mãe é um tremendo privilégio. Os homens nunca saberão o que significa ter uma criança dentro de nós. O amor incondicional que a gente sente por um filho. Eu vejo que o filho é realmente um presente de Deus somente para as mulheres. Deus nos amou e nos escolheu de uma forma muito especial. Ele nos deu esse grande privilégio. Muito se fala sobre amor de mãe, não é verdade?
E esta realidade é constatada na nossa vivência todos os dias. Porque uma mãe verdadeiramente, ela se deixa de lado para socorrer o filho. É assim com você também? Esse amor, ele deve ser acompanhado de disciplina e também de muita orientação. Eu tenho o costume, principalmente quando meus filhos eram adolescentes, quando os meus filhos moravam na minha casa, de dizer para eles que eu precisava corrigi-los, porque o mundo não corrige, né? O mundo, ele açoita, o mundo, ele menospreza, o mundo, ele maltrata. E eu dizia para eles, eu preciso corrigir vocês, eu preciso disciplinar vocês, porque eu tenho responsabilidade diante de Deus. Hoje meus filhos são adultos, né? Então hoje eu colho, né, aquilo que foi ensinado. E eu espero que eles possam disciplinar os seus filhos. Né? O apóstolo Paulo, quando fala do seu cuidado para com a igreja, ele utiliza o exemplo de uma mãe. Olha que coisa linda, que cuida dos filhos. O versículo está em 1 Tessalonicenses 2,7. Diz assim: embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Uma das melhores formas, de demonstrar amor é preparando o seu filho para enfrentar a vida. Se nós não ensinamos, não corrigimos, não alertamos os nossos filhos, nós estamos ficando em falta com eles. Nós precisamos prepará-los para a vida e nós precisamos acompanhá-los, até o final. Eu vejo que hoje, com meus filhos adultos, eu acompanho os meus filhos, eu ajudo os meus filhos em tudo que eu posso, mas principalmente em oração. Hoje eu já não posso mais, muitas vezes, dizer para eles o que eu dizia quando eles eram adolescentes, quando eles estavam em formação. Hoje eles já têm, sabedoria, eles já têm, cada um tem o seu lar. E hoje eu posso ajudá-los muito, pedindo que o Senhor os capacite, que o Senhor os dê sabedoria, que o Senhor os proteja. Nós vemos que Maria, mãe de Jesus, ela teve o privilégio de acompanhar Jesus até a sua morte. Nós nunca vamos abandonar os nossos filhos. Como mães, nós vamos acompanhá-los até quando nós tivermos saúde. Nesse processo, a mãe deve entender seu papel de forjar o caráter. Você que tem filhos pequenos, adolescentes, você tem esse trabalho de forjar o caráter do seu filho, como um pai, daí vem a importância da família, pai e mãe juntos, orientando, forjando, criando o caráter dos filhos. Nesse processo deve haver uma boa comunicação entre o pai e a mãe. Vocês devem planejar a educação dos filhos, a educação secular nos colégios, mas principalmente a educação espiritual. O seu filho, ele é formado de corpo, alma e espírito. Você não pode somente preparar o seu filho para o mundo, preparar o seu filho para ser um bom profissional e não prepará-lo para que ele tenha um caráter espiritual semelhante ao caráter de Jesus Cristo. Na maioria das famílias, a mãe passa mais tempo com os filhos, não é verdade? E como consequência disso, ela vai ter maior influência do que o pai. Por isso é importante que você defina com seu marido a forma de educar. E sempre dizer, eu e seu pai queremos que vocês cresçam assim. Assim os filhos saberão o que pode e o que não pode. Os limites, que devem ser colocados, os amigos que deverão ser bem selecionados e escolhidos. Uma vez eu vi um depoimento de uma família que tinha um filho adolescente, e esse filho adolescente começou a se envolver com o vizinho, um amigo vizinho, e esse amigo era usuário de drogas. E quando os pais perceberam aquele relacionamento, os pais mudaram de cidade
para que aquele filho perdesse aquele relacionamento e não se envolvesse com as drogas. Isso me serviu a vida toda. Pelo seu filho, você deve mudar de cidade, você deve mudar de casa, você deve mudar. O Senhor vai te direcionar para que você salve a vida do seu filho. É muito importante nós criarmos os nossos filhos e darmos a eles um caráter, íntegro, sério. Esse planejamento que os pais devem ser bem feitos, porque ele deverá cobrir todas as etapas da vida do seu filho. Quando ele é bebê, quando ele entra no colégio com 5 anos, 3 anos, quando ele se torna adolescente, quando ele se torna um jovem. Esse planejamento ele deve fazer parte da sua vida de pai e mãe, principalmente, enquanto o seu filho está sob a sua tutela, sobre a sua formação, porque depois os filhos, eles são como flechas na mão do guerreiro, eles vão. E se você preparou os seus filhos, você pode descansar. Eu tive uma mãe maravilhosa, de muita sabedoria, vinda de Deus mesmo, e ela dizia assim: cuida, gaste tempo com seu filho, fique com eles até eles se formarem, porque depois você descansará. E foi o que aconteceu, Hoje eu tenho filhos com caráter que podem viver a vida deles, resolver as coisas deles, e eu já não posso mais interferir na vida dos meus filhos. Eles são adultos hoje, eu posso orar por eles. Nós sabemos que nos 6 primeiros anos a criança formará seu caráter. Quando começar seus estudos seculares, ela já estará com seu caráter formado. E esse caráter foi formado principalmente pela orientação da mãe, que fica mais tempo com ela. Essa criança ficará exposta, a outras crianças quando ela entrar no colégio, com costumes e criações diferentes. E ela deve ser orientada sobre valores e princípios inegociáveis. Nós poderemos falar um outro dia sobre esses princípios, que são inegociáveis. Tem algo na vida dos nossos filhos que não tem conversa, não tem como negociar. São princípios bíblicos, honrar pai e mãe, honrar a Deus em primeiro lugar, amar a Deus em primeiro lugar, amar a si. São princípios que nós vamos ensinar aos filhos e que são inegociáveis e que devem ser firmados no coração deles. Quando chega a adolescência, os filhos começam a enfrentar as mudanças psicológicas, físicas, não é verdade? E as pressões da sociedade sobre a vida deles, dos amigos. Na juventude, eles vão definir a profissão e o futuro. Mas em todas essas etapas, a função da mãe é fundamental. E se não estiver em concordância com o marido, poderá criar muitos conflitos. Portanto, nunca tire a autoridade do seu marido, porque você já combinou tudo com ele. Então, tudo que você passar para o seu filho, você diz: eu e seu pai combinamos assim. A maternidade é muito importante em todas as etapas da vida dos filhos. Assim como a paternidade é um privilégio e uma responsabilidade. Hoje a nossa mensagem ficou um pouco longa, porque é algo muito importante. Eu gostaria que você ouvisse essa mensagem e passasse para todas as mulheres que você poderia passar, para que elas sejam também ensinadas de acordo com a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, coloco diante de Ti agora a vida de todas as mães que estão ouvindo esta palavra. Que o Senhor possa capacitá-las, abençoá-las, trazer sabedoria sobre a vida delas, para que elas possam ter autoridade espiritual sobre a vida dos filhos, possam criá-los, Pai, debaixo da Tua orientação, debaixo da Tua proteção, debaixo, Senhor, da Tua palavra. Faça, Senhor, com que essas mães possam ser abençoadas por Deus para poderem abençoar os seus filhos. Essa é a minha oração sobre a sua vida nesta noite. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e até amanhã nesse mesmo horário.